agora oficialmente o nosso boa noite a todos os alunos, a todos os colegas docentes do Departamento de Ciências Contábeis, dos demais departamentos da Universidade Estadual de Londrina, que compõem o curso de Ciências Contábeis da UEL. Hoje é uma noite de bastante alegria, uma noite de reencontro entre nós docentes com os nossos acadêmicos, a partir do restabelecimento do calendário acadêmico da UEL no dia 29 de junho, o Departamento de Ciências Contábeis, em conjunto com o colegiado de curso e o núcleo docente estruturante, por meio de um longo planejamento durante o período de pandemia, trouxe alguns pontos que serão destacados na noite de hoje e que serão repassados a todos os alunos, também aos colegas docentes. Então, em linhas gerais, na agenda dessa noite, nós teremos as boas-vindas da nossa chefe do departamento, professora Maria Aparecida Scarpim. Na sequência, também, as boas-vindas do nosso coordenador de curso, mesmo licenciado por questão de saúde, fez questão de prestigiar a noite de hoje, professor João Américo Tomás de Aquino. Também teremos na sequência falas, boas-vindas, alguns informes do professor José Hilton Nogueira, coordenador do colegiado de curso e exercício. Também teremos a fala do professor Luciano, coordenador do núcleo docente estruturante, falará um pouquinho sobre a proposta que ocorrerá a partir do dia 20 de junho, de reinício das aulas do nosso curso de Ciências Contábeis. Professora Cássia, coordenadora da Comissão de Pesquisa do Departamento, também dará as boas-vindas a todos. Professor Marcelo Carócia, coordenador do trabalho de conclusão de curso, também fará as boas-vindas. E para encerrar a noite de hoje, teremos também a fala do professor Daniel Ramos Nogueira. Eu acho que hoje é uma noite marcada, acima de tudo, pela palavra união. União entre alunos, união entre professores, união entre departamentos, união entre a UEL e a sociedade acadêmica como um todo, né? Muito nós planejamos para que nós fizéssemos essa noite de acolhimento a vocês, explicássemos um pouco como que será finalmente o nosso reinício. Então, o objetivo, de modo sucinto, hoje é o acolhimento de todos vocês acadêmicos, mostrar que nós muito trabalhamos para o nosso retorno do dia 20 de julho, a partir do dia 20 de julho, de algumas disciplinas, talvez a maioria delas, e para dar sequência, continuidade à noite de hoje, eu passo a palavra agora para a nossa chefe de departamento, professora Maria Aparecida Scarpim. Com a palavra, professora Cidinha. Boa noite, queridos alunos. Boa noite, prezados professores. Bem-vindos a esse auditório virtual. Esse momento é singular, especial, novo. Pela primeira vez, o curso de Ciências Contábeis da UEL marca seu reinício de calendário de forma virtual. Por 48 anos, essa é a idade do nosso curso, nossas aulas foram unicamente presenciais. Eu, pelo menos, nunca pensei que um dia nós fôssemos ministrar todas as nossas aulas, mesmo que por um curto período de tempo, de forma virtual. Mas o mundo gira e, às vezes, esse giro encontra um vírus. E este mudou drasticamente nossas vidas. A grande ordem: fique em casa, não faça aglomeração, não toque, não abrace, distanciamento. E aí, a vida continua. A vida tem que seguir em frente. Como? O mundo teve que se reinventar. Nós tivemos que nos reinventar. E o ensino
tem que continuar. E a nossa universidade tem que seguir em frente. E para nossa surpresa, né, recentemente, agora, acho que semana passada, a UEL teve um ranking pela revista Times Higher. É a terceira melhor avaliada entre todas as universidades do estado. Esta é a nossa universidade. Que orgulho! E o curso de Ciências Contábeis é uma referência em termos de Brasil. Por isso, temos que juntar esforços. Vocês, alunos, e nós, professores, para fazer com que a qualidade do curso seja melhor do que no presencial. É um desafio. Será um grande esforço, porque estamos aprendendo. Vocês e nós. Estamos no mesmo barco e queremos chegar ao melhor porto. Então, temos que remar juntos e na mesma direção. Nós, professores, em torno de 40, 20 do nosso departamento e 20 de outros departamentos. A maioria de nós está debutando nas ferramentas digitais. Nosso departamento, o Marcelo já citou isso, em conjunto com o colegiado de curso e a eficiente comissão de ensino do departamento, promoveu várias reuniões pedagógicas e vários cursos. É muita informação num curto espaço de tempo, mas estamos sobrevivendo. Nós, professores, e vocês também estão aprendendo. Nosso calendário, ele retornou dia 29 de junho. Desta data até dia 5 de julho, foi o período destinado à adequação da nossa matriz curricular para essas aulas remotas. Aprovado isso, aqui estamos nesse marco inicial. De 10 de julho a 19 de julho, os professores estarão preparando suas salas virtuais, incluindo seus alunos. E aqui quero fazer um alerta. Vocês, alunos, têm que fazer seu e-mail institucional. Aquele, @UEL, tem que fazer lá no portal do estudante. Você faz o e-mail e envia ao seu professor. É responsabilidade de vocês isso. Não tem como professor incluir você sem o seu e-mail. É tarefa para casa agora, para amanhã e depois. Tem que acontecer isso. E dia 20 de julho, as aulas recomeçam. Estaremos juntos nas nossas salas de aula, agora salas virtuais. E vamos dar o nosso melhor, vocês e nós. Vamos fazendo os ajustes que precisarão ser feitos. Não é momento de críticas, e sim, como o Marcelo disse, momento de união. E eu termino minha fala com a frase que já está aí no vídeo para vocês. Não sei quem é o autor, mas cai como uma luva para este momento. Não podemos voltar atrás e mudar o que já aconteceu, mas sempre há uma oportunidade de recomeço. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Cidinha, pelas palavras. Momento em que, em primeiríssimo lugar, todo o departamento preza muito pela saúde de todos os docentes, de todos os discentes, de todos os familiares. Então, mantemos aqui sempre o recado de cuidado máximo, zelo máximo à nossa saúde e dos nossos entes queridos. Agora, então, eu passo a palavra ao coordenador do colegiado do curso de Ciências Contábeis, professor João Américo Tomás de Aquino. Professor João, a palavra está contigo. Ok, Marcelo, muito obrigado. Prezados professores e prezadas professoras, caríssimos alunos e alunas, é um prazer estar retornando nesse momento, pois estou de licença médica desde 10 de março próximo passado, mas venho acompanhando à distância todo o trabalho da chefia, da coordenação de colegiado, do núcleo docente estruturante, que tem feito um trabalho incansável na busca de nos prepararmos para esse momento.
né? Esse momento está chegando, é um momento de recepção dos colegas professores, é um momento de recepção dos nossos alunos. Esperamos que vocês consigam tirar o máximo proveito, né? Aproveitem desse momento, porque estamos aprendendo junto com vocês também. Temos alguns colegas professores que já têm experiência em ensino conectado, né? No IAD. E no nosso departamento nós temos alguns que foi de grande serventia, de grande valia e que colaborou em muito para a nossa formação nesses sistemas de aulas remotas conectadas. Eu agradeço imensamente. Gostaria aqui de deixar uma experiência para os alunos, para vocês, colegas alunos. Muito embora eu estando de licença, eu sou professor do estágio supervisionado, que nós deveremos iniciar em breve. Inclusive, teremos uma reunião amanhã com o coordenador de estágio, professor Agostinho, e demais professores. E dou aula também para o curso de engenharia elétrica. E eles iniciaram as atividades acadêmicas já no dia 29, próximo passado. Como eu estava e estou de licença, a professora Cidinha alocou um professor para trabalhar comigo essa disciplina, que é o professor Eric Ferreira dos Santos, que tem larga experiência nesse sistema de ensino à distância, e foi muito prazeroso ter do meu lado o professor Eric, que está me substituindo. Nós tivemos uma recepção muito boa por parte dos alunos. De 33 alunos, tinha 31 alunos na sala de aula virtual. Espero que os nossos alunos aproveitem desse momento, principalmente nos momentos síncronos, que o professor Luciano falará depois, e aproveitem, questionem, e nós vamos precisar muito de vocês, alunos, hoje. E daqui até o momento do retorno das nossas aulas presenciais. Vocês terão que participar ativamente. Por favor, por gentileza, não fiquem omissos, participem, é o momento. Será muito difícil para nós, professores, ficarmos falando, e o aluno com o microfone desligado e com a câmera desligada. Ele deve, sim, ficar com o microfone desligado, com a câmera desligada, e, no momento oportuno, participar das aulas, principalmente quando o professor assim o fizer, assim o solicitar. Muito obrigado a todos e tenham uma boa noite. Muito obrigado, professor João, pelas boas-vindas. Então, a professora Cidinha, em linhas gerais, comentou bastante sobre a junção de esforços de nós, docentes, de vocês, alunos. Também utilizou o termo desafio, um grande desafio para todos, e o professor João agora complementou, enaltecendo a palavra participação, que essa participação já se inicia na noite de hoje, com bastante atenção a todas as falas. Fiquem à vontade para encaminhar as dúvidas via chat, né, para quem está trabalhando na parte de moderação, e também a gente já cumprimentando 100% de participação dos nossos docentes. Isso é muito bacana, muito legal. Caros alunos, então agora nós passamos a palavra para o nosso coordenador de colegiado em exercício, professor José Ailton Nogueira. Professor Carneiro, fique à vontade, a palavra é sua. Obrigado, Marcelo. Boa noite, professores e estudantes. É um prazer falar com vocês, apesar que não estou vendo a carinha de vocês, mas estamos com saudade de vocês. Na sala de aula, todas essas coisas faz falta, igual para vocês também. Então, entendo que o aluno tem falta da universidade, dos colegas, e aquela rotina que a gente tinha, que desapareceu, faz muita falta. Tanto é que tem muita gente tendo problema de saúde, etc., por conta disso. Então, na minha opinião, é importante que vocês
voltem a ter esse vínculo com a universidade. Sei que isso não agrada a todo mundo, essa questão dessa aula à distância, não agrada as pessoas, mas é hora de você voltar a ter esse vínculo com a universidade. Isso é muito importante para a sua vida, para a saúde, e etc. e tal. Então, é um esforço muito grande que a Universidade Estadual de Londrina está fazendo, e o principal objetivo é que o aluno mantenha esse vínculo. Então, nós já temos muitos alunos desistentes, outros alunos que já pensam em desistir. Isso não é bom e não está aprovado pelo departamento. Mas estou aqui designado para falar com vocês sobre atividade acadêmica complementar. Então, desde que começou a se falar essa questão de retorno das aulas, eu já recebi e-mail de pai de alunos, de mães de alunos, perguntando e falando sobre esse retorno dessas aulas, e no meio desses e-mails, muitos alunos perguntam sobre essa questão da AAC, né? Atividade Acadêmica Complementar, porque pelo nosso regulamento atual, existe a questão de uma barreira para o não presencial. Mas como está impossível de fazer presencial, o departamento se reuniu e no dia 6 agora do 7 e alterou a resolução, a instrução de serviço que a gente tinha. Então eu já vou deixar claro assim, para quem eu respondi, digamos, até ontem, eu respondi com base na instrução de serviço número 1 de 2019. Hoje já dei algumas respostas com base na instrução nova, a número 1 de 2020, que alterou a número 1 de 2019. Então, eu peço desculpa para quem recebeu o e-mail lá, porque eu não podia dar uma falsa notícia, porque o aluno estava querendo saber, né? Bom, de toda maneira, se isso causar dúvida, pode perguntar de novo. Eu vou direto aqui nos pontos que alteraram, porque a resolução é a mesma ainda, ela é meio compridinha, né? Mas o que mais pega na questão, principalmente o pessoal da quarta série, é a questão de cursos de extensão e eventos. Então, isso aí foi modificado na resolução de serviço número 1 de 2019, foi feita uma alteração no inciso 4º, onde fala de curso de extensão e outros. Então, o caput do inciso, ele diz o seguinte: como pré-requisito, cada curso de extensão a ser considerado deverá estar relacionado aos assuntos ou atividades da área social aplicada e métodos quantitativos em ciências exatas, mas cujo conteúdo não seja coincidente com os conteúdos programáticos do curso de Ciências Contábeis da UEL. E ter, no máximo, 2 horas, devendo observar o seguinte. Então, veja, nesse caput aqui, o que mudou? Mudou aqui depois da Universidade Estadual de Londrina, onde falava assim, e ter, no mínimo, 8 horas. Então, essas questões dos cursos de extensão aqui tinha que ter pelo menos 8 horas. Ela passou a ter 2 horas. Então, é aceitável o curso de 2 horas. Depois nós tivemos uma outra alteração, ainda no mesmo inciso 4 aqui, na linha D. A carga horária máxima permitida para o cômputo da atividade acadêmica complementar é de 60 horas, presenciais ou não presenciais, limitada a 10 horas por cursos. Os certificados de curso não presenciais devem conter lá o código de autenticação, alguma coisa que o departamento possa verificar que isso existe. Então, o que alterou nessa linha aí? Alterou, foi retirado um pedaço dela que dizia assim, a carga horária máxima permitida é de 60 horas, sendo que no total os cursos não presenciais não podem ultrapassar 12 horas. Então, isso não tem mais. Então, veja, ficou assim, a carga horária máxima permitida para o cômputo de atividade acadêmica é de 60 horas, presenciais ou não, limitada a 10. Então, ficou para o curso presencial ou não, e limitou a 10 essa questão. Outra alteração, ainda, aí passando para os eventos, né, desculpa, no 5, ele tem uma linha aqui no inciso 5, que é a linha B, que passou a funcionar da seguinte forma. O evento deve ter, no mínimo, 2 horas de duração. Então, o que a gente tinha nessa linha B?
o evento deve ter, no mínimo, 4 horas de duração. Então, nova redação da linha B é: o evento deve ter, no mínimo, 2 horas de duração. Tocando aí um pouquinho para frente, no mesmo inciso, e na a linha E, a carga horária máxima permitida para cômputo da ACC é de 90 horas, e o certificado dos eventos não presenciais deve ter código de autenticação para validação e confirmação da validade. O que a gente tinha também? Uma separação aí nessa questão da carga horária, que era para ter uma de 12 horas e cursos não presenciais era limitado a 12 horas também. E agora passou a ser sem esse limite, ficando no mesmo, tanto faz você fazer, porque a gente não tem mais os cursos presenciais, né? E na letra F, ficou assim, a redação nova: a carga horária máxima por evento presencial ou não presencial será de 20 horas. O que a gente tinha antes na linha F era: a carga horária máxima por evento presencial será de 20 horas. Então, veja, só falava do evento presencial. Nova redação: a carga horária máxima por evento presencial ou não será de 20 horas. E, finalmente, deixa eu rodar as folhas aqui, e para quem já fez o curso e está apavorado, já recebi e-mail também dessa forma, essa mesma alteração na instrução de serviço, ela diz o seguinte, no seu artigo 2º, ficam convalidados os procedimentos efetivados nos termos desta instrução de serviço a partir do dia 17/3/2020. Então, quem fez? O que é esse dia 17? É quando o reitor decretou a suspensão do calendário. Dali para frente, se você fez o curso de 17/3 para frente, já pediu o cômputo da carga horária e foi negado, é lógico, questão do não presencial, vocês peçam revisão. E nós vamos fazer a revisão e olhando para essa nova resolução, que é a partir de 17/3. Então, os cursos que começaram em 17/3 ou terminaram nesse período, todos valem. Quem fez pode pedir revisão. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Qualquer dúvida, a gente está à disposição aí. Muito obrigado. Marcelo. Pois não, João. Eu gostaria de colaborar com o professor Carneiro. Opa, fique à vontade. E mais um detalhe. Eu colaborei com o professor Carneiro, mesmo estando no período de licença, enquanto ele não tinha a senha para fazer as aprovações das AACs, eu estava fazendo a análise em conjunto com ele, estava fazendo o deferimento ou não. Então, caríssimos alunos, aproveite, já que estamos desconectados fisicamente, mas conectados virtualmente, aproveite para fazer bons cursos, principalmente os cursos, e participares de bons eventos, aquilo que vai trazer ganho no seu conhecimento complementar. Às vezes, nós vimos aí, o aluno faz um curso à distância, e esse curso à distância é de análise de balanço. Nós temos brilhantes professores no departamento que dá 60, 120 horas dessa atividade. Então, isso não é uma atividade acadêmica complementar. Ele aprendeu isso, faz parte da estrutura curricular, então isso não será sempre invalidado, indeferido, melhor dizendo. Outra coisa, além do certificado que vocês terão que digitalizar e postar lá no portal, tem um relatório que deve ser feito. Esse relatório tem que evidenciar os conteúdos, os objetivos e aquilo que vocês tiraram de proveito. É obrigatório juntar esse relatório para a aprovação. É mais um documento para quem for fazer a análise e o deferimento, faça com maior segurança. Obrigado, professor Carneiro. Obrigado a todos. Obrigado, professor João. Obrigado, professor Carneiro.
Com certeza é uma normativa também nova para todos nós, então tranquilizar aí os alunos, em caso de dúvida, tentar entrar em contato com os docentes via e-mail. O professor João colocou bem, seguem os demais itens, além dos quais o professor Carneiro comentou, segue o mesmo entendimento. Então, vamos buscar cursos complementares, não aqueles que nós já temos dentro da estrutura curricular do curso. E é um momento muito bom, esse atual, de inúmeros cursos bons ofertados, né? Alguns até gratuitos, outros de instituições aí bastante renomadas. Então, vamos buscar aí a complementação, aproveitar também esse momento difícil, tentar transformar num bom momento também, para que a gente consiga uma instrução melhor e completar essa carga horária o quanto antes. Bom, recebi aqui informações que nós temos aí mais de 300 pessoas conectadas, temos já até uma sala lotada, uma outra sala com a transmissão ao vivo. Mais um pouquinho nesse ritmo, a gente supera as lives sertanejas que tem aos finais de semana. Então, agora, dando seguimento às boas-vindas, eu vou passar a palavra ao coordenador do Núcleo Docente Estruturante do curso Ciências Contábeis, professor Luciano Gomes dos Reis. Salvo engano, vai utilizar aí alguns slides de apoio, assim como a fala dos demais, a última fala do professor Carneiro sobre as AAC. Prestem bastante atenção, alunos, aos pontos principais que o professor Luciano vai colocar agora na sequência. Professor Luciano, com a palavra. Ok, então inicialmente, desejar aí as boas-vindas aí a todos os estudantes, todos os alunos e alunas aí do nosso curso de Ciências Contábeis, que estão aí retornando nessa nova realidade, que o novo normal nosso aí, até a gente não sabe quando vai ser esse agora. Então, como representante aqui do Núcleo Docente Estruturante, que é um órgão de apoio ao colegiado de curso, foi dada a incumbência de pegar e fazer aqui uma apresentação, uma breve apresentação a respeito de como vão funcionar as nossas aulas a partir de agora, né? Porque tem muita dúvida e é importante destacar que foram pelo menos aí 5 a 6 reuniões, assim, de 2 a 3 horas de duração cada uma, na qual o colegiado de curso, junto com o Núcleo Docente Estruturante, discutiu essas questões sobre como nós iríamos adotar. Cada curso da UEL pode e vai adotar uma metodologia específica. Então, essa metodologia foi aquela que os docentes do curso de Ciências Contábeis, aí o NDE, juntamente com o colegiado de curso, determinou que essa seria a melhor maneira de nós trabalharmos, de acordo com as expectativas, tanto de docentes quanto de alunos. Então, eu vou iniciar aqui a minha apresentação. Então, nós temos aí já... Carregou para vocês aí só, professor Marcelo? Carregou, professor Luciano, fica à vontade. Ok, então. Carregou. Tudo aqui é novo para a gente. Então, nós temos aqui alguns pontos específicos do plano especial de matriz curricular, porque a nossa matriz curricular ela teve que sofrer algumas alterações. Então, o primeiro ponto que nós gostaríamos de destacar, ela diz respeito às fases que foram definidas pelas resoluções da própria UEL. Isso consta da nossa matriz curricular agora, e que também, obrigatoriamente, essa nós temos que seguir. Nós estamos atualmente, agora, que efetivamente nós vamos iniciar as nossas aulas no próximo dia 20, na fase 1, ou seja, por intermédio das atividades pedagógicas remotas. A fase 2, de acordo com as resoluções da UEL, elas determinam uma retomada gradual e escalonada das atividades presenciais associadas às não presenciais, ou seja, determinadas atividades seriam presenciais e determinadas atividades de forma não presencial, seria o ensino híbrido aí, que todo mundo anda falando. E a fase 3, que nós esperamos que seja no
ponto aí no horizonte não tão longo seria o retorno ampliado das atividades presenciais. Então, hoje, se vocês perguntarem para nós, quando que seria o término da fase 1 e o começo da fase 2, e o término da fase 2 e o início da fase 3? Nós não temos essa data, ninguém tem dentro da nossa universidade, nem em nenhum curso. E por que isso? Em virtude da necessidade de ter, primeiro, a determinação das autoridades sanitárias. Como bem disse o professor Marcelo Tarifa, há uma preocupação de ambientes lotados, concentração de pessoas, né? A UEL, aproximadamente 13 mil alunos, mais 1.500 docentes, então você tem ali em torno de 14, 15 mil pessoas circulando ali pelo campus. Isso, com certeza, tem que ser muito bem avaliado. Ou seja, então, primeiro, vai ter essa determinação das autoridades sanitárias e também a autorização por parte, né, dos órgãos superiores da UEL, tanto do CEP quanto do Conselho Universitário, uma vez que nós estamos sujeitos a essas atividades. Então, atualmente, nós estamos na fase 1, atividades pedagógicas remotas, posteriormente passando para a fase 2 e para a fase 3, em momento futuro, e hoje a gente fala incerto. Então, o que seriam essas atividades pedagógicas remotas? Elas seriam divididas em 2 momentos, vamos dizer assim. Nós teríamos as atividades síncronas, né, já mencionadas aí inicialmente pelo professor João Américo, que seria aquele momento no qual o professor estará em contato online com os alunos. Então, por exemplo, agora nós estamos tendo aqui, via Google Meet, um momento síncrono. Então, os docentes será aquele momento síncrono com o aluno. E nós teremos também atividades assíncronas. Esse é um nome até meio estranho, quem não está acostumado com essa nova nomenclatura, né? Que seriam essas atividades assíncronas? Seriam atividades desenvolvidas pelos discentes, computadas como carga horária, que serão desenvolvidas pelo aluno, sem a presença necessariamente do professor. Por exemplo, pelo app Google Classroom ou pela plataforma Moodle. Ou seja, o professor, ele coloca lá um exercício. Isso seria uma atividade assíncrona. Por outro lado, o professor está explicando um conceito, que é isso que nós colocamos aqui, né? É essa questão das atividades síncronas. Ou seja, elas serão realizadas total ou parcialmente no momento da aula, de forma obrigatória. Isso que nós colocamos aqui foi uma definição do colegiado do curso junto com o NDE, que as resoluções da UEL determinaram que esses dois colegiados, esses dois conjuntos que funcionam nos cursos da UEL, teriam que definir como que seriam ministradas as aulas. Então, no curso de Ciências Contábeis, obrigatoriamente deverá ter um momento síncrono com o aluno. Então, durante esse momento, o professor irá realizar a aula expositiva, discutirá conceitos, irá tirar dúvidas, entre outras coisas. Ou seja, será aquele momento onde o professor estará junto com o aluno numa sala lá do Google Meet, falando a respeito de um assunto, falando assim, agora que o professor passou um texto para fazer uma leitura. Agora, quais são as dúvidas dos alunos? E ele ficará lá via chat, via áudio, via vídeo, tirando essas dúvidas, discutindo conceitos, ou então fazendo a aula expositiva dele, como ele estivesse na sala de aula. Com relação aos horários das aulas, esse será disponibilizado em breve pela chefia de departamento. Tem alguns ajustes que ainda estão sendo feitos, então, em breve ele será disponibilizado. Já em relação às atividades assíncronas, são aquelas atividades que podem ser desenvolvidas antes, durante ou depois da aula, sem necessariamente a presença do docente. Então, como eu disse há pouco, dentro dos normativos agora da UEL, né, então, por exemplo, atividades que antes, muitas vezes, o professor, ele fazia, ou já dentro dos 10, 15, 20 anos de docência dele, ele fazia, e muitas vezes essas atividades não eram computadas como carga horária. Agora, nesse novo modelo que foi adotado pela UEL de atividades remotas,
ele poderá ser computado. Então, vamos colocar aqui um exemplo. O docente disponibilizou lá no Google Classroom um texto para o aluno ler lá sobre uma norma do CPC, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Essa é uma atividade desenvolvida antes da aula e cuja carga horária, vamos dizer que uma norma é um tanto quanto longa, e o professor atribua lá que 1 hora seria esse momento de leitura do aluno. Então, essa leitura desse material seria computado como 1 hora desenvolvida antes do período da aula, também conhecido aí como pré-aula. Pode ser durante o período da aula, ou seja, o professor ele pode pegar um pedaço da aula dele e falar assim, ó, agora, terminado o momento síncrono, agora nós vamos mais para frente até colocar um exemplo. Eu vou pegar esse período e nós vamos trabalhar numa atividade assíncrona agora. Aquele momento que, lá no ensino presencial, o professor ele distribuía um exercício e os alunos executavam esse exercício. E também tem uma atividade que pode ser desenvolvida depois da aula, o pós-aula, ou seja, o professor ele pode pedir para os alunos assistirem um vídeo a respeito de determinado assunto, o professor ele pode pedir uma série de atividades, e essas atividades, elas agora, nesse novo modelo, todas essas atividades realizadas pelo aluno serão computadas posteriormente, aí, de acordo com o que o professor fizer de programação, como carga horária de atividades. Então, pode ser aí, no modelo, então, de exercícios, questionários, listas de exercícios, vídeos, né, a critério de cada docente, e de acordo com o conteúdo da disciplina. Então, tem disciplinas que podem ter mais atividades assíncronas e outras podem ter menos atividades assíncronas, né? Então, a gente coloca aqui um exemplo aqui de atividades síncronas e assíncronas para vocês terem uma ideia de como que pode ser que funcione. Então, por exemplo, nós temos uma determinada disciplina que começaria lá na segunda-feira, a aula normal no período matutino, das 8h20 às 10 horas da manhã, no modelo presencial. No período, considerando-se que essa foi a opção do professor para aquele dia, porque isso pode ser variável de dia para dia, no período das 8h20 até as 9 horas, o docente ele realiza um momento síncrono, ou seja, ele vai apresentar conceitos de um determinado assunto e vai tirar dúvidas do assunto com os alunos. A hora que chega 9 horas, ele pega e fala assim, bom, pessoal, então agora lá na sala do Classroom tem uma atividade, um exercício que você vai fazer para exercitar os conceitos. E aí o professor, ele vai atribuir aí, por exemplo, nesse caso, das 9 às 10 horas, 1 hora para os alunos desenvolverem esse exercício. E nesse momento o docente ele pode ficar online ou não, porque vai depender da dinâmica da aula. De repente ele quer que os alunos desenvolvam raciocínio. Então ele fala assim, ó, a partir desse momento vocês vão lá e vão responder lá no Classroom. Eu vou desligar a sala. Ou, não, se vocês tiverem qualquer dúvida, eu permanecerei aqui. O que ficou definido pelo departamento a respeito, antes de nós pularmos aqui para o próximo slide, o que ficou definido pelo departamento como um todo, inclusive depois foi até compartilhado com todos os docentes, é que o momento síncrono no dia normal de aula do professor, esse momento ele será obrigatório. Não foi estabelecido um mínimo de tempo nesse momento, mas vamos pegar o exemplo. Eu tenho a aula lá da disciplina de controladoria na 4ª série. Então, na segunda-feira, lá dia 20, obrigatoriamente, lá às 19h15, eu estarei lá no meu momento síncrono, falando com os alunos, apresentando os novos assuntos, de repente, recuperando algumas coisas da aula que nós tivemos lá em março, e depois, na terça-feira, de novo, momento síncrono. Esse momento síncrono, ele haverá todos os dias, onde, de acordo com o horário que vocês vierem a receber, certo? A critério de cada docente, mas haverá. Pode ser que, de repente, num determinado dia, o docente ele tenha uma exposição mais longa, ele tem um conceito mais longo para apresentar, ele pode ter um momento síncrono dele durante as 2 aulas lá ou, por exemplo, se fosse nesse caso que está na tela aqui, das 8h20 até as 10 horas da manhã e fazendo essa apresentação. Mas até nas discussões que nós tivemos, esse caso seria uma exceção até mesmo para evitar esse
cansaço excessivo por parte dos alunos. Várias pesquisas já apresentaram, né, que imagine lá um professor que tenha as 4 aulas com o aluno, né, ficar das 8h20 até o meio-dia, ou das 19h15 até as 22h50, conectado online, a tendência é que o rendimento, o aproveitamento no ensino remoto, ele tende a cair. Então, pode ser que aconteça um dia que isso seja necessário, mas a tendência é que haja uma mescla aí por parte dos docentes de momentos síncronos e assíncronos. Uma questão que vários alunos já devem estar pensando, né, é como que vai ficar a questão do cômputo das presenças, né? E se naquele dia eu não puder assistir a aula, como é que vai ficar? Eu vou levar falta? Eu não vou levar falta? Como é que vai ser as atividades? Isso será de acordo com o previsto nas normas da UEL. Elas ainda não foram publicadas, elas estão em discussão no CEP, na Câmara de Graduação e no CEP, e espera-se que sejam editadas até o dia 20/7, que será a data do início das aulas. Então, por enquanto, infelizmente, a gente não tem como dizer efetivamente como será esse cômputo de presença, certo? A nossa recomendação é que sempre que possível, o aluno esteja lá no momento síncrono e participe, como disse o professor João Américo, tirando dúvidas, participando efetivamente da aula. A tendência é que o rendimento possa ser melhor. Também em relação às avaliações, outro assunto também que gera muita dúvida, as avaliações durante a fase 1, enquanto a gente estiver nessas atividades remotas, elas poderão ser aplicadas aos estudantes e também na forma a ser regulamentada pela UEL. Nessa resolução, que também será editada pelo CEP, constará a respeito das avaliações. O que a gente sabe até o momento é que poderão ser utilizados as mesmas formas de avaliações realizadas presencialmente. O professor ele pode fazer um questionário, ele pode colocar uma avaliação discursiva para o aluno escrever lá um texto a respeito de determinado assunto, uma avaliação oral individual, inclusive isso na resolução que já saiu está previsto, ou então em pares, listas de exercício, entre outros modelos. Então, a gente já pegou e já falou, né, a respeito da duração das fases. A fase 1 perdurará enquanto as autoridades sanitárias, os órgãos colegiados superiores da UEL, deliberarem para a passagem para a fase 2 e, posteriormente, para a fase 3. Então, essa seria a minha fala a respeito disso, e, como nós estamos dizendo, né, até foi uma das discussões que nós tivemos no núcleo docente estruturante no colegiado de curso, nós não podemos nos esquecer. Ocorrerão problemas? Ocorrerão. É novidade para os alunos? Sim. É novidade para muitos professores? Também. Vocês podem ver que aqui durante o compartilhamento de telas, a forma como isso vai desenvolvendo, a própria operação da sala de aula do Classroom, o Google Meet, a operação, gravação de aula, então, tudo isso é uma novidade para todos. Então, a gente pede aí a colaboração e a participação de todos, porque realmente esse é um novo momento, porque isso tudo que está acontecendo é o novo, e isso é um desafio aí que nós todos, docentes, discentes, servidores, os próprios servidores da UEL aí estão passando, então nós esperamos contar com a colaboração de todos. Então, muito obrigado, passo a palavra novamente para o professor Marcelo. Professor Luciano, muito obrigado pelos esclarecimentos, muito pertinentes. Acho que cabe a nós ressaltar aos alunos, claro que algumas dúvidas vão surgindo durante as falas, isso é normal, algumas estão sendo respondidas via chat, mas nós teremos a partir da próxima semana também uma semana de teste de equipamentos, imagens, som, cada professor com sua respectiva turma em seu respectivo horário, e eu acho que esse momento da próxima semana, ele também será útil para esclarecimento de mais algumas dúvidas, né? Então, não precisa, de repente, ficar ansioso, né? O aluno, às vezes, fica um pouquinho ansioso, nervoso, porque talvez não tenha conseguido entender toda a sistemática. Como nós falamos no início, é tudo novo para todos nós. O professor Luciano ressaltou, por exemplo, até no momento que ele foi falar sobre avaliação,
que em alguns pontos nós ainda estamos aguardando algumas normativas da universidade. Então, sempre com bastante tranquilidade, todos os alunos, nós também docentes, vamos caminhando aí para que tudo dê certo, tá? Então, enaltecendo mais uma vez aqui a professora Dayana, ela até colocou aqui no chat, para nós reforçarmos aquilo que a professora Cidinha falou no início das nossas boas-vindas. Quem ainda não providenciou o seu e-mail institucional, @uel, providencie com a máxima urgência e já comecem a aceitar os convites para adentrar as salas online, virtuais, dos professores que já estão com elas abertas, ok? Alguns professores ainda estão desenvolvendo, estão abrindo as salas, então tudo isso é um processo que todos nós, na realidade, temos que ajudar uns aos outros, não é verdade? Então, a responsabilidade também é de vocês, de criar esse meio institucional, de adentrar a sala virtual que já está aberta e aguardar também as próximas salas que serão abertas, ok? Bom, na sequência, eu passo a palavra agora para a nossa representante, coordenadora da Comissão de Pesquisa, do Departamento de Ciências Contábeis, também do CESA, professora Cássia. Professora Cássia, fique à vontade. Obrigada, professor Marcelo. Boa noite, queridos alunos e professores. Para mim é um prazer poder conversar com vocês nesta reunião de acolhimento, que para nós é um marco, né, do retorno das atividades de ensino aqui no nosso curso de graduação em Ciências Contábeis. Então, como representante da pesquisa aqui no nosso departamento e também no CESA, eu gostaria de passar algumas informações sobre as atividades de pesquisa na UEL e no nosso departamento. Nesse período de pandemia, a pesquisa na nossa universidade, ela não parou. Nós precisamos, sim, passar por um processo de readaptação de procedimentos, por um processo de aprendizagem, e nós tivemos, então, a tramitação virtual de novos projetos de pesquisa, tivemos a prorrogação de prazos de projetos já existentes em função desse período da pandemia, tivemos também um processo de seleção e concessão de bolsas de pesquisa, inclusive, um projeto de pesquisa da UEL sobre Covid foi contemplado com uma bolsa de pesquisa pela CAPES dentro de um edital bastante concorrido. O nosso tradicional EAIC, que é o nosso encontro anual de iniciação científica aqui da UEL, ele também ocorrerá de forma virtual no mês de outubro. E até informando já os nossos alunos, ou relembrando, agora no dia 3 de agosto, as inscrições para esse evento, elas se iniciam, e dentro da página do evento, na própria página da UEL. Ou seja, dentro do possível, a pesquisa na UEL, ela se adaptou a essa nova realidade, a esse ambiente remoto. E no nosso departamento, nós temos 6 projetos de pesquisa em execução. Nós, há um tempo atrás, tivemos uma live, né, em que os coordenadores apresentaram esses projetos, apresentaram as suas pesquisas. No entanto, até há aproximadamente 20 dias atrás, nós não conseguíamos formalizar a inclusão de alunos colaboradores nesses projetos, novos alunos. Por quê? Esse era um processo feito de forma presencial junto à própria PG, que é a nossa pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação. No entanto, recentemente, a própria PG, ela começou a receber esses pedidos de inclusão de alunos colaboradores nesses projetos via e-mail.
Então, agora nós podemos formalizar a inclusão de novos alunos nesses projetos. Eu digo isso porque alunos têm me procurado, mostrado interesse em participar de projetos. Então, eu quero dizer que fiquem tranquilos, nós estamos trabalhando nesse sentido e nós poderemos então, fazer a inclusão dos alunos nestes projetos. O nosso foco agora, como foi dito desde o início, na fala da professora Cidinha, é esse retorno do ensino na graduação, e nós queremos que esse retorno seja feito com qualidade. Essa é uma das nossas maiores preocupações. E como a professora Cidinha também bem colocou, e demais professores, há meses nós temos nos preparado para esse momento, nós temos feito cursos, treinamentos, e apesar de tudo, as limitações ainda existem, mas nós estamos batalhando para superá-las. E, já indo para o final da minha fala, nesse contexto eu lembrei de um conceito trabalhado pelo professor Mário Sérgio Cortella, que é o conceito de humildade pedagógica. E eu peço licença rapidamente para compartilhar uma situação que eu vivenciei. Eu sempre falo para os meus alunos, a gente já se conhece há mais de 5 minutos, e eu tinha feito um curso ofertado, né, pela UEL, com relação à gravação de vídeos usando um programa chamado OBS, e quando eu terminei aquele treinamento, eu pensei, nossa, que complicado. Será que eu vou conseguir, né, utilizar esse programa OBS? E eu fiz esse comentário na minha casa, e o meu filho Benjamin, de 9 anos, ele falou assim para mim, mamãe, eu te ensino a usar o OBS. Eu falei assim, Benjamin, como você vai me ensinar a usar o OBS? Ele falou, mãe, eu precisava gravar meus vídeos de jogos, e eu procurei na internet um programa que fosse gratuito, assisti alguns tutoriais, e ele realmente estava usando o OBS, gravando alguns vídeos. Então, por que eu estou dizendo isso? Retomando ao conceito de humildade pedagógica do Cortella, eu entendi que ele se aplica como nunca nesse momento em que nós estamos vivendo. Porque o que é essa humildade pedagógica? É a nossa capacidade de aprender com um aluno que tem metade da nossa idade ou até menos, né, em muitos casos. É também a capacidade de um jovem aluno aprender com um idoso, ou seja, essa humildade pedagógica é a nossa capacidade de se renovar, de abrir a mente. E é esse momento em que nós estamos vivendo. Eu também gosto muito de um texto bíblico que está em Provérbios, no capítulo 15, no versículo 33, diz que a humildade antecede a honra. E por que eu digo isso? A palavra do professor Marcelo Tarifa no início foi que nós precisávamos nos unir. E nesse momento de ambiente remoto, de ambiente de ensino conectado, realmente professores e alunos têm que se unir nesse processo de aprendizagem. Inseguranças que os alunos têm, muitos professores também têm. A nossa internet também falha. Muitos de nós preferíamos que esse retorno ele fosse presencial, mas enquanto isso não é possível, nós temos que reinventar, buscar fazermos o nosso melhor juntos, fazermos desse momento um momento de oportunidade de aprendizagem, sempre lembrando que é um momento transitório. Portanto, nós temos que ter a esperança de que esse momento vai passar e que tudo dará certo. E eu gostaria de deixar uma frase sobre esperança, que também é muito falada nas palestras do professor Cortella, e ele cita o educador Paulo Freire. Peço licença aqui para ler, e assim eu encerro minha fala. É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar,
E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Então, nós estamos juntos nesta esperança, contamos com vocês, alunos, nesse processo, contem conosco também. Obrigada pela atenção de todos e por essa oportunidade. Passo a palavra novamente para o professor Marcelo Tarifa. Muito obrigado, professora Cássia, belíssimas palavras, palavras motivadoras, palavras de fé, palavras de esperança, que é o que nós precisamos nesse momento. Parabéns aos nossos alunos, docentes, pesquisadores. Podemos também agora enaltecer nesse momento, já que a professora Cássia especificamente comentou sobre os projetos de pesquisa da universidade, os projetos de extensão que nós temos, projetos muito relevantes no nosso departamento não pararam. Nós temos aqui agora já, daqui a alguns dias, alguns dos nossos alunos, também dos nossos docentes participando, por exemplo, do Congresso USP de Contabilidade. Um dos maiores, a não dizer o maior evento da área contábil acadêmica no Brasil. Tivemos inúmeros trabalhos aprovados, trabalhos oriundos dos TCCs em conjunto com os respectivos orientadores. Ontem nós tivemos a feliz notícia que um dos trabalhos aí orientado pelo professor Luciano, das alunas Vitória, Letícia e Pâmela, inclusive foi indicado a concorrer ao prêmio de um dos melhores trabalhos aí da área de tributos. Também tivemos o trabalho da professora Dayana, em conjunto com o professor Fábio Fresati, da USP, também concorrendo a prêmio. Também precisamos enaltecer aqui a aprovação de um artigo elaborado em conjunto pela aluna do 4º ano, Maria Rafaeli, com o professor Daniel, com o professor Vitor Naso também, ex-professor do departamento, artigo esse aprovado no Congresso AAA dos Estados Unidos, um dos maiores eventos de contabilidade do mundo. Isso mostra que com pandemia, sem pandemia, o nosso trabalho não parou. Então, agora, dando sequência às falas da noite, já caminhando para a etapa final, eu vou passar a palavra agora para o nosso coordenador de trabalho de conclusão de curso, meu amigo professor Marcelo Carossia, a palavra está contigo. Obrigado, Tarifa. Boa noite aos colegas, professores, boa noite aos alunos, aos docentes que estão aí tão ansiosos quanto a gente está para começar as aulas. Sejam ansiosos pela expectativa, sejam ansiosos pelo medo, né, do que está por vir, que ninguém sabe. A própria pandemia trouxe uma ansiedade inata nas pessoas, mas a gente tem que encarar essa realidade. Bom, como o professor Tarifa ressaltou, eu estou aqui para falar para vocês sobre o TCC. Durante aí o recesso, alguns alunos, inclusive, enviaram e-mail perguntando, né, com receio de que o calendário do TCC não fosse suspenso. Já até passou, a data de entrega já teria acontecido lá em maio, nós já estaríamos encerrando o TCC, mas, assim, uma boa notícia para aqueles que não pensaram nisso, né, sobre a questão do calendário, ou para aqueles que ainda estavam com receio, embora não tivessem perguntado, sim, o calendário do TCC, ele vai seguir o calendário que foi renovado, digamos assim, que foi recomeçado agora em junho, que a gente, de fato, vai começar no dia 20 com as aulas remotas, tá? Então, amanhã, no decorrer, entre amanhã e sábado, eu devo enviar para vocês o novo calendário, né, do TCC especificamente, relembrando aqueles alunos, né, que deram uma paralisada no TCC, tanto quanto paralisaram as aulas, a coleta de dados, a análise, discussão dos resultados, né, alguns eu sei que já continuaram tocando o trabalho, a gente fica sabendo pelos professores, orientadores que comentam com a gente, né, os meus alunos também, eu sei os que estão fazendo e os que não estão, então fica aqui um alerta, né, para que retomem o quanto antes, quem tinha paralisado,
acredito que muitos já devem estar em vias de fato, mas aqueles que não tinham ainda dado andamento efetivo no TCC, que retomem isso, tá? Então, dia 24 de setembro é a data de entrega, eu já vou antecipar, eu vou passar para vocês amanhã o manual novamente com o calendário, mas dia 24 de setembro é a entrega definitiva, a gente deve encerrar tudo com as bancas, aqueles que farão bancas, continuamos com aquela regra, né, quem apresentou o trabalho em eventos não fica dispensado da banca, mas nós devemos terminar, então, em meados de novembro. Vou abrir uma sala também no Moodle de TCC para disponibilizar essas informações e a gente vai conversando, seja por e-mail, todos têm o meu e-mail aí se tiverem dúvida do calendário, ou mesmo na sala que a gente pode interagir lá no Moodle, ok? A princípio seria isso, não tenho muito mais o que agregar, né? Trabalhar nessa coleta de dados que ainda não fez e concluir o trabalho buscando lá atender o objetivo definido e resolver o problema que cada um buscou para solucionar. Ok? Devolvo a palavra para o Tarifa. Obrigado. Obrigado, professor Carócia. Então, claro que os esclarecimentos adicionais e em relação ao trabalho de conclusão de curso e tudo mais, nós vamos realizar à medida que as aulas também forem retomadas, né, professor Marcelo? E claro, aqui a gente já deixa avisado de antemão para que os alunos contactem seus respectivos orientadores, como muitos fizeram, né? O professor, isso, o professor Pedro até colocou aqui, ó, diante da fala da professora Cássia, né, que nós aprendemos bastante com os jovens, ele ressalta aqui que, como todos nós, docentes do curso de Ciências Contábeis, do departamento, de fora do departamento, somos todos jovens, né, professor Pedro? Então, não teremos problemas maiores. Bacana, bacana. Pessoal, então agora, para praticamente finalizar a noite de hoje, eu vou passar a palavra ao professor Daniel Ramos Nogueira. Professor Daniel, fique à vontade. Obrigado, Marcelo. Boa noite a todos, a todas. E só fazer alguns comentários de fechamento, fica até difícil de falar depois que todo mundo já detalhou, já comentou sobre a nossa adoção, comentou sobre a importância dessa volta, né? A gente está acompanhando se vocês pegarem desde quando a gente parou lá em março, na verdade, a gente não parou, né? A gente continuou com as atividades. Em março, abril, vocês tiveram um curso de Big Data à disposição. Em abril, maio, a gente teve as lives. E depois, em junho, a gente meio que fechou para os treinamentos. Então, todos os professores passaram por uma capacitação, os professores do departamento. A gente fez reuniões de N tipos, a todo momento, batalhou para exatamente se preparar para esse momento. A gente está acompanhando tudo que está acontecendo aqui no Brasil, no exterior, em todas as universidades, trocando ideias, vendo o que eles estão fazendo de bom ou não, para exatamente a gente poder seguir. E o curso de Ciências Contábeis da UEL, ele sempre teve uma boa imagem, sempre teve bons resultados. Se vocês olharem no slide, vocês vão ver a nossa colocação no último ENAD em 2018. Nós tivemos 4 estrelas, nós sempre tivemos 5, mas nesse ano, por um pouquinho, por um capricho, a gente ficou com 4. Os 3 primeiros do estado ficaram com 5, nós fomos o 4º ali, a gente acabou ficando com a 4ª estrela. Mas foi por um 10º, milésimo, uma questãozinha a mais resolvia. Mas ainda nós somos o 1º lugar em Londrina, nós ainda somos as 3 melhores do Paraná públicas e, no geral, nós somos as 4 melhores. E quando você pega o Brasil inteiro, todas as universidades públicas e privadas, a gente está entre as 50 melhores. Então, fazendo uma conta bem grosseira, desses 100%, a gente está lá nos 5% melhores, a gente está lá no topo. A professora Cidinha enalteceu no começo o resultado que a gente teve de um resultado que saiu ontem, de uma pesquisa internacional. E também no resultado aqui no Brasil, e aí especificamente de contabilidade do nosso departamento, a gente tem bons resultados no exame de CFC. Se você olhar, os nossos índices de aprovação nos últimos anos são bem acima dos índices médios do Estado e do país. O nosso curso tem um bom desempenho. O nosso curso tem uma boa estrutura em termos de bons docentes e bons estudantes. E essa equipe é que carrega esse nome do departamento, essa honra do departamento. Eu sou formado pela UEL, fiz a minha graduação aqui
assim como eu, muitos professores, e eu sei que quando a gente volta para dar aula, isso nos dá muito prazer, por quê? Porque existe uma coisa que na universidade a gente fala muito que é a alma mater, é aquela que te forma. Vocês, daqui a alguns anos, alguns, talvez até daqui a alguns meses, aí, pouco menos de um ano, talvez já estejam formados, e aí vocês vão poder dizer que a Universidade Estadual de Londrina é a alma mater de vocês, é a alma mãe, é aquela primeira que formou vocês no curso superior. E isso é um selo de qualidade que vai ficar para sempre. E a gente vê, as vagas de emprego vêm, como eu sempre converso com vocês, não é à toa. Eles sabem por que eles me mandam as vagas de emprego. Eles sabem que a gente tem bons estudantes, que vocês têm um bom perfil e são ótimos profissionais. Eu vejo pelos nossos egressos, eu mantenho contato com alguns, eles vão para a Big Four, vão para empresas de consultoria, viram sócios, viram viram gerentes das empresas de auditoria, de consultoria. Isso é um mérito de um grande trabalho. Também no ano passado a gente teve o ranking da Folha, a gente também ficou bem colocado no Paraná, e de novo, no Brasil, entre os 50 melhores cursos, aí até um pouco melhor colocado. E aí vem os dois lados. Então, quando a gente teve o resultado do CFC, que foi uma prova, a gente foi bem. ENAD, a gente tem ido bem. E quando olha para o RUF, também olha o mercado, a gente também tem bom desempenho. Só que isso não é de graça, isso é um trabalho muito grande, e esse trabalho vai continuar. Nos últimos anos, nós também tivemos problemas. Nós tivemos greves, os outros não. E mesmo assim, a gente continuou com bom desempenho. A gente teve alguns problemas de várias formas, e a gente superou. Essa pandemia de 19, infelizmente, atingiu o mundo inteiro. Todo mundo está sofrendo. E não só nós. Mas nós também vamos superar. Nós vamos continuar fazendo um curso de qualidade e tendo esse bom desempenho que a gente sempre teve. E esse trabalho é feito em conjunto. Somos nós, professores, e vocês, estudantes. E essa parceria não tenho dúvida alguma que é a garantia desse nosso sucesso, que já vem de muito tempo e que vai prosperar por ainda mais. Tá certo, pessoal? Eu vou devolver a fala ao professor Marcelo para ele fazer o encerramento, mas que nesse momento fique muito claro isso, essa união, esse empenho de todos nós, de manter essa qualidade agora com o ensino remoto e quando, assim que possível, a gente poder retomar também o ensino presencial. Então, muito obrigado a todos e vamos firme aí nessa nova etapa. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, professor Daniel, pelas palavras, pelas informações destacadas sobre a qualidade bastante conhecida do nosso curso. Então, aqui em nome do departamento, eu gostaria de agradecer imensamente a participação de todos vocês, alunos, todos vocês, colegas, professores, principalmente aqui, né, lógico, os professores do nosso departamento, nós podemos falar que nós estamos em casa, os professores dos demais departamentos, vejo aqui na imagem, participando de maneira bastante ativa aí no chat, professor Antônio Lovato, não vou ser injusto aqui em citar todos, porque provavelmente me esquecerei de alguém e aí não seria legal, mas o papel de vocês também para a qualidade do nosso curso é fundamental, né? E aqui eu finalizo, além de agradecendo a participação de todos, com algumas das palavras, eu fiz aqui, como a gente utiliza às vezes em algumas pesquisas, uma nuvem de palavras, de algumas palavras que foram citadas aí durante a noite de hoje, e vou relembrar algumas para que a gente finalize essa belíssima noite de quinta-feira, pensando um pouquinho. A palavra reencontro, a palavra união, a palavra planejamento, a palavra desafio, a palavra participação, a palavra saudade, a palavra esperança, e aqui eu colocaria também uma palavra chamada responsabilidade, tanto nossa, docentes, como de vocês, alunos, que também terão, principalmente a partir da próxima semana, uma responsabilidade muito grande nessa participação, na manutenção da qualidade do nosso curso. Podem ter certeza que por parte de nós docentes, essa responsabilidade, esse desafio, ele será superado. Então, nós esperamos de maneira bastante efetiva a participação de vocês durante os nossos encontros remotos, durante os nossos encontros online. Se Deus quiser, logo, logo essa pandemia vai passar, nós estaremos todos reunidos fisicamente
naquele belíssimo campus da universidade, tomando nosso café, batendo nosso papo e fazendo aquilo que a gente mais gosta, que é estudar, tanto o aluno quanto o professor. Então, não sei se a professora Cidinha quer falar mais alguma coisa aí, fazer o encerramento final, mais algum professor tem alguma coisa para falar? O meu boa noite fica aqui. Professora Cidinha, por favor, como chefe, faça as honras aí de encerramento. Marcelo bem disse, nós estamos muito agradecidos. Foi realmente uma noite memorável e uma noite realmente que renasce toda essa nossa esperança de que vamos continuar e continuar cada vez melhor. Gente, muito obrigada pela presença de todos, nossos professores que estão aqui, obrigado aos professores de outro departamento, que agora nós somos um departamento só. Estamos unidos para juntos fazermos o nosso melhor. Muito obrigado, alunos, estamos morrendo de saudade de vocês. Pena que a gente não vai poder mandar vocês ficarem quietos, mas ok, né? Mas essas saudades estão muito grandes. Gente, uma boa noite e até dia 20, quando oficialmente estaremos na nossa sala de aula. Obrigada. Boa noite, pessoal.